E começando com essa música do Djavan, que é uma música linda, se chama Se, essa suposição, se fosse isso, se fosse aquilo. E todo artista, todo músico, todo pianista e tecladista, que é o nosso foco aqui, lembrando que por aqui a gente trata de harmonia, improvisação, mais voltado para as teclas, mas esse é um tema que cabe para todo mundo, para todo instrumento, né? Então, vocês são sempre muito bem-vindos aqui também, os outros instrumentistas. Mas voltando para o que eu estava falando, esse si, né, essa suposição, me fez pensar sobre algumas coisas hoje. E é isso que eu quero falar com vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiquei pensando hoje durante a parte da manhã foi sobre as distrações, né? Como as distrações, elas fazem a gente perder o foco. Então esses gaps, conhecidos como gaps, essas lacunas, elas fazem você perder o foco total. Às vezes você vai precisar se distrair, vai precisar pausar o que você está fazendo ali, e a distração ela é parte essencial na criatividade, só que aí mora o perigo, tá? Quando você se propõe a estudar um instrumento, então você tem que estar realmente ali com o instrumento absorvido, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai fazer um estudo conjunto, né? Então vou ter aqui algumas distrações, e realmente eu me distraio fácil assim com algumas coisas, principalmente se for aquelas mensagens que ficam aparecendo no celular. E é sobre isso que eu também quero falar hoje. Como se organizar para você ter um estudo produtivo. Bom, primeiro, para ser produtivo, né, você vai ter que ter um objetivo claro. Se você quer aprender uma música, né, por mais simples que seja, então ela é o seu objetivo. Você vai querer chegar até o fim daquela música. Se você já é um instrumentista, um pianista ou tecladista e tá, por exemplo, tu vai fazer uma prova para um concurso, né, de professor de piano ou para entrar na universidade de música, né? Vamos fazer essa suposição. Então você vai ter esse foco para estudar, e dentro desse foco você vai ter os objetivos. É bem comum as pessoas
estudar a música de uma forma aleatória. E esse é um dos objetivos aqui do canal, é te dar um passo a passo aí para você conseguir ter um estudo mais eficaz do instrumento. E eu tenho notado, como eu falei no vídeo anterior, que as pessoas estão vendendo... Tomar meu cafezinho aqui, eu coloquei e não tomei. Eu tenho notado que as pessoas têm vendido aí cursos de teclado e piano. E claro, eu como músico, como professor, eu estou sempre antenado, assim, estou sempre estudando, né? Qualquer músico que se preze, ele está estudando. Qualquer músico de qualquer instrumento. Se você conhecer alguém que se diz músico, né, e diz assim, ah, não estudo não, ou no dia lá de tocar eu vou e toco. Então você já fica ali com o pé atrás com esse cara, porque ou ele está mentindo, caso ele toque bem, ou ele já tem uma longa vida musical e está tocando músicas que são abaixo do nível dele, aí até meio que tudo bem, né? Mas é meio como se ele tivesse desistido da vida musical. Tratando isso como uma questão de nivelamento, ter esses focos e evitar esses gaps, que são as distrações, a gente vai ter alguns pontos que eu acho muito importante para a gente trabalhar. O primeiro de todos é ter esse objetivo. Qual é o seu objetivo agora com o instrumento? Anota aí no caderno e tal, eu tô sempre aqui com o meu caderno. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que tem um diário físico. Eu carrego isso aqui para onde eu vou, na mochila, né, e tal. E tá meio o meu dia ali, o que é que eu vou fazer no dia. Antigamente eu usava os post-its e fixava na mesa, só que como eu estou sempre me deslocando, né? Então eu prefiro atualmente o diário já para fazer com que tenha ali uma rotina, um hábito de anotar e cumprir aquele objetivo. Então, falando sobre objetivo, acho que é isso, traçar um objetivo ali do seu dia que vai fazer com que você vença um obstáculo de uma semana ou de um mês. Por exemplo, você quer aprender uma música. Ok, só que você talvez não consiga aprender ela numa leitura só ou pegando um dia só. Então, o que você vai fazer? Vai quebrar ela em sessões e vai estudar as sessões. Num dia você estuda uma sessão, no outro dia você estuda a nova parte com a sessão anterior. Vai de acordo do seu nível. Então esse seria o objetivo e como você faz para estruturar a execução desse objetivo. O outro ponto que é muito importante, e esse aqui vai fazer muita gente ficar estagnado, não vai conseguir sair do canto. Eu passei por muitos anos não sabendo como estudar, mesmo fazendo faculdade, mesmo tendo professores, e talvez as pessoas tenham aprendido de uma forma, de um momento diferente do meu, ou não consegui compreender da forma que foi me ensinado, e atualmente eu acho que não é a mais, sinceramente, eu acho que não foi a mais adequada. Seria esse segundo ponto, entrando nesse segundo ponto, são os gaps, que são as distrações. Depois que você tem um objetivo que você quer com a música, tratando da música aqui, mas você pode levar para qualquer área da sua vida. Depois que você tem esse objetivo, aí você vai para o segundo ponto, que são os gaps, as distrações. O que são os gaps? São você ter um ponto A e o ponto B. Eu quero aprender essa música, começo, final, ok? Tendo essa questão já definida do seu objetivo, você vai notar que quando você for executar, quando você sair desse planejamento e for para a execução, vai aparecer várias distrações. A maior distração que eu sinto atualmente, no caso, é o celular. A vida online ela é bem difícil, tá? Eu penso que o ser humano ele não está apto a carregar tanta informação no celular como a gente carrega. Informação que eu estou falando é notícias boas, ruins, informação de um modo geral. Carregar tantos dados no celular. O cérebro ele não está programado para tanta exposição. A nossa vida é muito lenta. A nossa vida como ser humano é muito lenta. E a nossa vida na internet é muito rápida. Então, se você quiser, você vai assistir o que você quiser, na hora que quiser. Vai ter esse excesso de dopamina voltado para a comunicação no celular. Você trabalha e tem um constante contato com o trabalho nas redes sociais, né? Tipo, você olha uma pessoa que você admira e tende a se comparar com essa pessoa. Você tem o seu trabalho físico que também está no seu trabalho que você carrega no seu bolso, né? Então você não tem mais aquele momento de desligamento
da sua vida pessoal com o seu trabalho, com os seus estudos. Então, os gaps são essas distrações. Tem uma grande distração que eu sentia e atualmente não sinto mais tanto, que era o Instagram. E no próprio Instagram você pode limitar a quantidade de tempo que você passa no Instagram. Eu lembro que eu fiz uma reeducação sozinho. Eu peguei e coloquei 5 minutos por dia. Eu passava tipo meia hora, nem é tanto tempo assim, tem gente que passa 3, 4 horas, né? Mas eu tava passando meia hora e eu pensei, porra, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Então eu defini esse limite de 5 minutos e foi uma reeducação muito massa. Hoje em dia eu não sinto falta, sendo bem sincero. E, claro, eu entro para postar, entro para falar com algum amigo, assisto algum algum reels e mando para os colegas e tal. Tô naquela fase meio tiozão, que quando vê um meme assim, já manda pra galera, assim, manda para um amigo baixista, um batera. Para minha esposa, eu vivo mandando meme que eu vejo assim para as minhas irmãs. Então, esses gaps, essas lacunas, eles fazem com que você gaste muita energia sem perceber. A galera que passa muito tempo assistindo vídeos na internet, principalmente vídeos curtos, na ciência a gente já vê que tem uma grande perda de energia ali que você poderia estar utilizando em outra coisa. E aquele excesso de dopamina vai te causar uma sensação de cansaço, ok? Mesmo que você só tenha assistido ali por 2 horas, não tenha feito nada assim de útil na sua vida, você vai ter aquela sensação de estar cansado, de ter trabalhado, de ter feito alguma coisa. Então, eu cortei isso aí nessa reeducação, e é isso que eu quero falar para você. Essa reeducação, por exemplo, do Instagram. Limita o teu Instagram a 5 minutos, cara. Tu vai sentir a diferença, assim, bizarra. Quando você abre o celular, o teu comportamento imediato já entra na rede social que você tem costume. Isso é do cérebro humano. Quando tu liga um instrumento, a primeira coisa que tu vai fazer é tocar a primeira música que tu sempre toca. Então, isso é um comportamento muito comum do cérebro. Mas que você pode controlar isso, principalmente com algo tão excessivo que são as redes sociais. O outro ponto é, quando eu vou estudar piano, quando eu vou estudar teclado, eu coloco o celular no modo avião. Aí minha esposa está em casa, minha filha está em casa, e eu coloco no modo avião e às vezes eu coloco o celular em outro cômodo também, já para não ter distração nenhuma, para distração ser zero, porque é realmente necessário a gente fazer isso às vezes, porque acaba realmente dificultando. Você tá com o celular ali na sua frente, nesse momento eu estou com o celular gravando aqui e ele está no modo avião. Você tá com o celular na sua frente, passa uma mensagem, te distrai daquilo que você está fazendo. Não quer dizer que você vai errar, mas quer dizer que você está gastando uma energia ali, você está trocando a atenção. Você não consegue dar atenção a 2 coisas ao mesmo tempo. Tipo, você está tocando e você está assistindo. Não dá. Você consegue tocar e assistir ao mesmo tempo? Claro, você consegue. Mas o que está acontecendo? Você está trocando o seu foco de atenção para o que está assistindo e para o que está tocando. E vai ficar fazendo isso. Ou seja, você não vai compreender bem o que você vai estar assistindo e não vai fazer bem o que você está tocando. Então, mantenha o foco ali só no instrumento, fica absorvido naquilo ali que com certeza vai te dar um ganho assim tremendo.